Sensação que eu tenho é que a gente nunca vai deixar de sofrer, que a gente vai continuar nessa fase que já virou uma época. O Santos faz seu torcedor de otário, de trouxa. A gente só sofre, mesmo quando parece que a gente vai terminar feliz uma noite, como foi nesse Chapecoense 4, Santos 2, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu posso estar errado, mas a Chapecoense é ruim. A Chapecoense tem muita chance de ser rebaixada. E ela goleou esse Santos. O Santos não cansa de nos entristecer, de passar vergonha e de escalar jogadores que não têm a menor condição de vestir essa camisa. Alexis Duarte e Caballero não têm a menor qualidade para vestir essa camisa. O Santos, hoje em campo, não é aquele clube grande que a gente ama, mas nem o Santos, na sua pior fase, pode ter jogadores como Alexis Duarte e Caballero em campo. E não é que Alexis Duarte e Caballero vieram como apostas, como o trio do Água Santa. Eles vieram com investimento. O Alexis Duarte custou 4 milhões de dólares. O Caballero custou quase 10 milhões de reais. E a atuação dos dois mostra como o Santos não vai para lugar nenhum. Eu estou tentando aqui manter uma mínima frieza, mesmo que esse pós-jogo muitas vezes seja um momento de mais emoção. O jogo acabou de acabar, mas está muito difícil. Está muito difícil. O Santos saiu atrás num lance do Alexis Duarte que não dá para rolar em qualquer pelada. Não dá. A sua pelada pode ter a pior qualidade do mundo. O Alexis Duarte seria criticado pelo lance do primeiro gol. O Santos consegue a virada e domina o jogo desde o início, tá? Mesmo com os desfalques, com o time remendado, com jogadores como Caballero, Alexis Duarte e Lautaro, a organização da equipe que funciona com essa trinca de meio campo, que tem uma ótima atuação do Miguelito, o Santos funciona como equipe, consegue reagir, empata e vira o jogo. E tudo indicava que a gente venceria. Tudo. Foi um golaço do Miguelito. Um golaço. Depois o Barreal entrou no lugar do Caballero no intervalo. O Zé Rafael, que fez um jogo ok, melhor do que os demais, acha o Barreal, que é titular desse time. O Barreal vira e o Santos é soberano no jogo. 21 finalizações, 70% de posse de bola. O menino tem a chance de fazer o terceiro gol e não passa para o Miguel. Nesse momento, 25 do segundo tempo. 70% de posse de bola, 21 finalizações, 14 escanteios a 0. E aí pinta o escanteio para Chapecoense num lance que o Vini Lira vacila. Ele vai arrastando, o atacante arrasta ele até o final e o Santos cede escanteio. No escanteio, o Santos está mal posicionado, o Lira está com 2 nas costas dele, a bola é escorada, o Alexis Duarte dorme super longe do Meritão e o Meritão faz o gol. Eu vi muitas críticas ao Lira, que deu um passe ruim para o Miguelito no primeiro gol. O João Schmidt não consegue fazer a falta. O Alexis Duarte perde completamente o tempo de bola. O Brazão comete o pênalti, que é convertido pela Chape. Então, primeiro erro do Alexis. Segundo, erro do Alexis, com a ajuda do Vini Lira na origem do lance. O erro do Alexis é muito mais grave. E ainda tem a virada num lance ainda mais bizarro. Num contra-ataque, o chute, a bola desvia no Lopérez, perereca, sobe lenta e o Alexis Duarte não se mexe. Não se mexe. A bola passa por ele, o Jean Carlos vira o jogo e no final ainda a Chape faz um golaço numa bola ali que é cruzada para trás, o Lira toma o drible, o Lopérez escorrega, a bola é escorada, um pivô em cima do Alexis Duarte e sai um golaço de fora da área. Quando ali eu já larguei meu celular, respirei um pouco, tomei uma água e vim gravar. O Santos esteve bem organizado em campo. E foi melhor que a Chapecoense, que é muito ruim. Mesmo com muitos desfalques, o Santos merecia ter vencido, mesmo no gramado sintético, mesmo com Caballero e Alexis Duarte, mesmo com Lautaro Dias, que não conseguiu criar uma jogada sequer. A gente tinha que ter vencido, tá? Hoje não passa pelo Vojvoda. Por mais que o Vojvoda tenha escalado o Alexis Duarte, o Vojvoda tenha escalado o Caballero e o Vojvoda tenha ido mal e mexeu mal. Quando ele desmonta o esquema, tira o Zé Rafael, o time se perde em campo. Mas hoje não há nenhum culpado maior que Alexis Duarte. Claro, a culpa é de quem o trouxe. Eu tô falando dessa partida em si, tá? Das atuações. O Alexis Duarte com certeza é o vilão. Fazia muito tempo que eu não vi uma atuação tão horripilante.
Nunca na história recente, não consigo lembrar de alguém que tenha comprometido tanto um resultado em lances diferentes como fez o Alexis Duarte. Mas óbvio, o erro maior é de quem contrata e paga 4 milhões de dólares, né? Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. No desespero, porque o Santos não queria zagueiro. Tomou 6-0 do Vasco, teve que correr atrás. Contratou o Alexis Duarte da seleção paraguaia e o Cabalheiro, destaque do Campeonato Paraguaio. E olha o que os dois fizeram. E aqui eu preciso fazer rapidamente um novo esclarecimento sobre o Alexis Duarte, né? Eu já falei muito sobre esse assunto. Ainda na pré-temporada, no final do ano, nas férias, eu não lembro bem a data, uma fonte no Santos me disse que o Vojvoda entende que o Alexis Duarte é o melhor zagueiro tecnicamente do elenco. Tá, foi isso que eu falei no vídeo, que ele deveria ter mais chances por conta disso. A fonte pode ter errado para mim? Pode. Eu suspeito que não, porque é uma fonte próxima ali do Vojvoda, da comissão técnica, mas enfim. Mas se o Vojvoda entende que o Alexis Duarte é o melhor zagueiro tecnicamente, eu entendia, a avaliação tá errada. Isso comprova que os outros zagueiros são ruins também. Mas o que eu quero acreditar é que o Alexis Duarte pode ter a melhor qualidade técnica, talvez num passe, mas que fisicamente ele é muito frágil, um zagueiro desconcentrado, que errou no começo do jogo, tomou o cartão e desmoronou. Ele não tem a menor condição de continuar jogando. Seja melhor zagueiro tecnicamente ou não, seja eu errando ou não na minha informação, a fonte tendo errado ou não comigo, o que mais importa nesse momento é que o Alexis Duarte não tem a menor condição de jogar no Santos. Eu lamento quando o Zé Ivaldo joga, eu lamentaria se João Bastos tivesse chance, mas hoje o Vojvoda poupou Adonis Frias, que tinha jogado todas as partidas, e o Alexis Duarte pegou 3 pontos e jogou no lixo. O Santos não é uma casa de caridade. A gente gastou 4 milhões de dólares. Admitam o erro e não escalem mais. Alexandre Matos, admita o erro. Admita o erro, ele não pode mais jogar. Tenta negociar de volta no Shakhtar para o Campeonato Paraguaio, arranja 500 mil reais e desova. Desova, tá? Ele não estava fora por acaso. O futebol tem crise, as pessoas se recuperam. Vamos olhar o caso do Guilherme. Não. Essa atuação de hoje é um carimbo. Alexis Duarte não tem condição de jogar no Santos. Toda vez que o Alexis Duarte for escalado, for aquecer, subir a plaquinha que ele vai entrar, o torcedor do Santos vai lembrar desse dia. Ele não pode jogar mais pelo Santos. E o Cabalheiro, em que se pese a transição dos jogadores, que eles são jovens, o gramado sintético, ele nunca pode estar na frente de Robinho Júnior, Matheus Xavier, por mais que Barreal e Roleza tenham sido preservados hoje. Ele não pode. O Cabalheiro foi titular contra o Novo Horizontino, o estádio quase expulsou ele de campo, e ele volta a ser titular e sai no intervalo. E aí também tem, claro, o erro do Vojvoda nisso. Eu entendo escalar o Alexis, que foi o zagueiro que a diretoria contratou num momento que você vai preservar. O Zé Ivaldo vinha de erros, era Alexis Duarte ou João Basso, outro que não é confiável. Eu entendo escalar o Alexis. Poderia ter tirado no intervalo o Vojvoda. Estava amarelado, totalmente sem confiança. O Santos não é uma clínica de recuperação, tá? O Vojvoda tinha que ter tirado o Zé Ivaldo lá atrás e falou que no intervalo conseguiu, conversou com ele que ele melhorou em campo. São 5 alterações. Tira, tá? O Santos foi fazer a última no finalzinho com bom tempo aos 44. Dava para ter tirado o Alexis no intervalo. Não era para ter entrado com o Cabalheiro. Errou ao tirar o Zé Rafael. Mas repito, levou a campo um time desfacelado, mas organizado, que merecia ter vencido a Chapecoense se não fosse um time com tantas limitações técnicas. Eu não sei mais o que precisa acontecer para que a diretoria do Santos Futebol Clube se coce. Eu não sei mais. Eu não estou pedindo para essa diretoria se endividar. Eu estou pedindo para ela conseguir no mercado, seja jogadores livres, por empréstimos, troca. Fulano me deve 5 milhões, ciclano me deve 6. Quem você tem aí? Troca com esse aqui. Eu estou falando de ter um mínimo poder de mercado, Alexandre Matos. O mínimo poder de mercado, Marcelo Teixeira, para trocar o Cabalheiro por um atacante melhor. Trocar o Alexis Duarte por um zagueiro melhor. Não é possível que vocês não consigam esse feito. Não é difícil, tá? Não é uma missão impossível, tá? É entender que não dá para dar murro em ponta de faca. Não dá. Hoje o Lautaro foi o titular porque não tinha Gabigol, não tinha Tassiano, o Tiquinho saiu, blá blá blá. Ok, é o que tem. Eu entendo nesse contexto. Mas se você tem outro, você não pode colocar Cabalheiro. Você não pode colocar Alexis Duarte. Eu não sei mais o que precisa acontecer. A gente foi goleado pela Chapecoense, que é ruim com força. Ruim com força. A gente está fora da zona de classificação do Campeonato Paulista, a gente começou o Campeonato Brasileiro sendo goleado pela Chapecoense. O que mais precisa acontecer?
São 2 clássicos consecutivos com o São Paulo agora. Se a gente não vencer os 2, você já sabe onde vai estourar. E não vai ser no Matos e no Teixeira, vai ser no treinador. E o treinador não tem culpa. Tá longe de ser o maior culpado. O Santos precisa, ainda na noite de hoje, acionar um monte de clube, vasculhar o mercado. Tem que contratar. Tem que contratar. Achou o Gabriel Menino que foi bem hoje? Da hora. Faça mais vezes. Faça mais vezes. Dê um jeito. Não dá pra gente ter que pensar nessas opções para jogar. É inadmissível que Cabalheiro e Alexis Duarte joguem no Santos Futebol Clube. É uma vergonha. É uma vergonha. Vou me preservar. Amanhã eu volto na live de cabeça fria ao meio-dia. Falei de muitas coisas negativas, óbvio, nesse vídeo. Mas rapidamente eu quero falar do Miguelito. Grande atuação do Miguelito. Grande atuação do Miguelito. Renovem o contrato do Miguelito, tá? Que termina em abril do ano que vem. Já avisei aqui, renovem o contrato dele, senão vamos chamar o moleque de mercenário. Barreal entrou bem de novo, Gabriel Menino fez um bom jogo, com exceção do passe que ele poderia ter dado pro Miguelito. Igor Vinícius fez um jogo melhor. Lua Pérez, por mais que tenha escorregado no fim, fez um jogo seguro. O Lira sofreu, é natural, né? Ainda acho melhor que o Escobar, ofensivamente foi bem, apesar de ter perdido um gol. O Brazão hoje foi pouco acionado. O João Schmidt com bola fez um bom jogo. Sem bola no primeiro tempo, falhou ali na transição defensiva, não fazendo a falta. Zé Rafael fez um jogo melhor, como eu já citei. E eu não preciso falar de Cabalheiro, Lautaro, porque esses caras são mais do mesmo. Gabriel Bontempo entrou hoje, ele é alternativo, tá? É Adonis, é Lua Pérez e alguém mais na zaga. A gente precisa de um camisa 8. É urgente, é urgente. O Rony vai ficar relacionado contra o São Paulo no final de semana, mas quem entra se ele sair? A gente precisa ter um elenco melhor, gente. A gente precisa, senão a gente vai lembrar dos 3 pontos que a gente perdeu para a Chape na última rodada do Campeonato Brasileiro quando a gente estiver lutando contra o rebaixamento. Não dá. Chega. Não sei mais o que precisa acontecer. Que essa derrota sirva para um chacoalhão. Que tem se serve de consolo a nossa dor, a nossa raiva, a nossa tristeza nesse momento, que sirva para que esses caras estejam com a cabeça fritando, tentando alguma solução. Porque se eles acordarem amanhã, tomarem o café da manhã tranquilamente, eu não sei mais o que precisa acontecer. Aí é odiar o Santos, tá? Tá na mão deles. Tá na mão deles. A gente tem uma mínima chance de ter uma campanha digna. Não tô pedindo título, tô pedindo paz, tá? Tô pedindo para não ser goleado pela Chapecoense. Não é possível que seja muito não escalar Alex e Cabalheiro. É isso. Obrigado a quem assistiu até o final. Se puder aí, deixa seu like, a sua inscrição e eu volto na live amanhã na hora do almoço pra gente falar mais sobre esse jogo. Obrigado.